Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura preliminar dos nossos trabalhos desta noite, que tem o objetivo de favorecer a nossa conexão com a espiritualidade superior. E nesse mês de setembro, que é um mês de prevenção ao suicídio, o Centro Espírita Allan Kardec direcionou a leitura para este tema, com este objetivo de se engajar nesta campanha maior de prevenção ao suicídio. A vida não acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem para uma outra tipo de vida, a vida espiritual. Os problemas também eles não acabam com a morte. Eles são provas ou expiações que nos possibilitam a evolução espiritual quando os enfrentamos com coragem e com serenidade. Quem acredita estar escapando dos problemas pela porta do suicídio, apenas estará adiando a resolução desses problemas. O sofrimento também não acaba com a morte. O suicídio só faz aumentar o sofrimento. Os espíritos de suicidas que puderam se comunicar conosco descrevem as dores terríveis que tiveram de sofrer ao adentrar no mundo espiritual, devido ao rompimento abrupto dos liames entre o espírito e o corpo. Para alguns suicidas, o desligamento é tão difícil que eles chegam a sentir o seu corpo se decompondo. Além disso, há o remorso por ter transgredido gravemente a lei de Deus, perante a qual suicidar-se equivale a cometer um assassinato. A morte também não apaga as nossas falhas. A responsabilidade pelas faltas cometidas, ela é inevitável e intransferível. Elas permanecem em nossa consciência até o momento que a gente possa repará-las. A doutrina espírita propicia esperança e consolação quando oferece a certeza da continuidade infinita da vida, que é tanto mais feliz quanto melhor suportarmos as provas do presente. Esse trechinho foi retirado do livro Palavras Simples, Verdades Profundas, da Rita Folker. Boa noite a todos os presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de oração. Nós estamos aqui para agradecer, para louvar a Deus. E hoje nós vamos agradecer pelas coisas simples que nós temos e que nós, às vezes, nem percebemos. Vamos agradecer o ar que respiramos. Vamos agradecer o alimento que nos sustenta, a água que bebemos. Vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Vamos agradecer porque temos os pés que nos ajudam a caminhar e as mãos que nos ajudam a trabalhar. E principalmente vamos agradecer porque temos Jesus conosco, sempre a nos guiar, sempre a nos conduzir no bom caminho. Permita, Senhor, que nós possamos entender os teus ensinamentos e que façamos ao outro somente aquilo que queremos para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Permita, Senhor, que a tua vontade seja feita. Aqui na terra, como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as ofensas que nós cometemos, assim como perdoamos os que nos ofendem.
Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. E que assim seja. E hoje nós temos a alegria de receber o Alfredo Lopes, o nosso conhecido Feijão. Hoje ele fala para nós sobre o fenômeno mediúnico ao longo dos tempos. Vibremos positivamente para que ele possa transmitir tudo que preparou e que nós possamos compreender. Deus te ilumine, Feijão. Seja bem-vindo. Obrigado, Maria Elza. Boa noite a todos os presentes. Boa noite à nossa plateia espiritual. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Se fosse uma sessão mediúnica hoje, eu diria que eu estou acompanhado pelo espírito da Maria Alcina. Mas eu estou gripado. Essa voz rouca não é da Maria Alcina, é minha mesmo. Desde o início de setembro, nós estamos analisando a respeito da mediunidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Allan Kardec pergunta se os espíritos influem em nossa vida. A resposta deles é: influem a tal ponto que são eles que nos governam. Então, quando a gente analisa o mundo encarnado, realmente nós somos governados por espíritos encarnados. Nossas cidades têm prefeito, os estados têm governador e os países têm presidente ou rei. Mas e na parte espiritual? Como é que a coisa funciona? Será que realmente é verdade esta resposta dos espíritos a Allan Kardec? Vamos ver, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, onde o Espírito Emmanuel coloca que há no sistema solar uma comunidade de espíritos puros que coordenam a evolução de cada um dos planetas. Ou seja, todos os nossos planetas do nosso sistema solar têm um espírito puro. O que é um espírito puro? É um espírito que foi criado por Deus simples e ignorante, isto é, sem conhecimento, como todos nós, e, através das reencarnações, foi evoluindo. Primeira parada, espíritos imperfeitos, gente como a gente, como todos nós aqui. Depois nós temos os bons espíritos, um exemplo de bom espírito, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, são exemplos de bons espíritos, ou seja, espíritos que já tiveram uma evolução maior. Mas ainda temos uma terceira classe, que é a classe superior, que são os chamados de espíritos puros, ou seja, espíritos que começaram lá atrás imperfeitos, ascenderam à categoria de bons espíritos e chegaram à condição de espírito puro, cuja não tem a necessidade de reencarnar. Eles são quem? São os executores da vontade de Deus nos destinos do universo. E como nos diz Emmanuel, no A Caminho da Luz, cada planeta do nosso sistema solar tem um espírito puro que ajuda na sua evolução, e nós conhecemos o nosso. Jesus. Jesus, espírito puro, que desde o início da história da Terra, lá, há quase 5 bilhões de anos atrás, estava junto de nós, preparando esse planeta lindo, maravilhoso, eu diria esta pérola do universo, para que nós pudéssemos habitar nele. Então, quando Allan Kardec questiona se os espíritos influem sobre nós, realmente é verdade. Porque Jesus está no comando do planeta. E é claro que tem os espíritos que o acompanham nesse trabalho. Tanto que quando ele veio ao planeta, há 2000 anos atrás,
ele se cercou de auxiliares capazes para poder divulgar a Boa Nova, o seu Evangelho, e depois ordenou a chegada do Espiritismo para poder esclarecer melhor aquilo que ele nos disse, nos exemplificou há 2000 anos atrás, que era a lei de amor. Então, como Jesus comanda o planeta, é claro que sempre esteve junto dos povos. Por exemplo, na pré-história e nos povos primitivos. O ser humano primitivo, sem compreender a morte, acreditava que os ancestrais estavam presentes na vida da tribo. E quem é que fazia esta comunicação entre os encarnados e os desencarnados? Era o xamã, era o feiticeiro, era a figura central da tribo, tinha tanto poder quanto o governante, e ele entrava em transe a partir de ervas, meditação, e trazia o recado dos espíritos para os encarnados. E ele ouvia vozes, tinha visões, algo que hoje em dia a gente consegue esclarecer a partir do momento que a gente lê e estuda o Livro dos Médiuns, que é um manual de comunicação com a espiritualidade. Então, naquela época nós já tínhamos a mediunidade em incorporação, porque o feiticeiro, os espíritos se comunicavam através do feiticeiro, do xamã. Ele tinha evidência, ele via os espíritos e também praticava a cura, que nós algumas vezes fazemos ali na sala de passe. No final, ou aqui, como nós temos o passe coletivo, os espíritos, na hora do passe, estão junto de cada um de vocês, melhorando as suas energias para que tenham uma semana melhor. Mas, saindo da pré-história, na Antiguidade Oriental, na China, na Índia, os textos dos Vedas, que têm mais de 3.000 anos, já falavam de contato com entidades espirituais, seres de luz e espíritos protetores. No hinduísmo, que é a religião mais antiga da humanidade, a referência é sobre os rishis, que eram sábios e recebiam revelações em transe. E também os devas, que eram os espíritos superiores. Então a gente percebe que mesmo mudando a nomenclatura, o modo de acontecer, os espíritos sempre se comunicaram conosco, dando o seu recado, nos ensinando. Na China, que é a civilização autóctone mais antiga do planeta, os monges em meditação relatavam viagens espirituais, coisa que a gente faz de noite. A gente não sonha que foi visitar um parente, um amigo, um tio, um parente que já desencarnou, que já morreu. Isso é o que é? É uma viagem espiritual. Hoje, para nós, é normal. Só sonhei com a minha tia, que já morreu faz 15 anos, ela está numa boa, sorrindo, feliz. Naquela época, isso era bastante místico. Então, poucas pessoas tinham esse poder de fazer e eram considerados os feiticeiros. Então, quando a gente analisa Índia e China, nós percebemos que a mediunidade já estava associada tanto à sabedoria quanto à espiritualidade, e não apenas a rituais de poder. No Egito Antigo, que foi a civilização que mais cultuou a morte, que mais conheceu e compreendeu a morte, tanto que até hoje chegou até nós, escrito na pedra, em hieróglifos, o Livro dos Mortos, que era um manual antigo de comunicação com os espíritos. E no Livro dos Mortos, haviam 30 perguntas que o espírito que morreu tinha que chegar diante do tribunal de Osíris, que era o deus principal, e dizer: não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo outro. E foi baseado no Livro dos Mortos, que eu digo que Moisés pegou e compactou as 30 perguntas que o morto tinha que responder no tribunal de Osíris com os 10 mandamentos. Já não ficou melhor? Em vez de responder a 30 perguntas, nada melhor que responder só a 10, não é? Infelizmente, nós ainda não conseguimos responder sim as 10 perguntas dos 10 mandamentos. Mas
faz parte da nossa evolução espiritual. Então, as consultas eram realizadas nos templos, porque eram os sacerdotes os encarregados da comunicação entre os dois planos da existência. E, no Egito, a mediunidade era considerada um dom sagrado e oficializado pela religião. Normalmente, o médium, que hoje no centro espírita estuda, às vezes, 3, 4 anos tendo conhecimento básico da doutrina espírita, tendo conhecimento básico da mediunidade, para depois ir fazer a sua prática no grupo mediúnico, no Egito eram necessários 10, se não 20 anos, para que o médium pudesse se desenvolver. É claro que eles eram culturalmente e psicologicamente mais atrasados do que nós, mas chegamos até o povo que era mais comandado pelos espíritos, os hebreus. Os hebreus sempre foram um povo em que a comunicação com os espíritos era feita. Nós tivemos os profetas, que eram os emissários de Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eles tinham visões, eles tinham êxtases, eles tinham premonições e dialogavam com os anjos. Quem eram os anjos? Os anjos eram os espíritos protetores daquele povo. Então, quando a gente lê que Moisés ficou face a face com Deus, é só uma explicação porque Moisés entrava em contato com quem? Com os espíritos que coordenavam a evolução do povo judeu. Claro que chegou até nós que Moisés subiu até o Monte Sinai e foi grafado em pedra os 10 mandamentos. Hoje a gente sabe que isso é possível acontecer. Mas que Moisés se comunicava com quem? Não era com Deus, era com os espíritos protetores daquele povo. E aí, o que aconteceu? Moisés fez uma coisa interessante. Ele proibiu consultar os mortos. E até hoje, alguns segmentos religiosos dizem que a gente não pode ter intercâmbio com os espíritos. Mas Moisés proibiu o intercâmbio com os mortos porque as pessoas queriam saber de tudo na vida. Vai casar, vai ter filho, vai ficar rico, isso. Era um comércio, como nós temos hoje. Para nós, a mediunidade é coisa sagrada, para ser utilizada corretamente para a nossa evolução. Mas tem gente que faz comércio da mediunidade. Tem gente que cobra por consulta, cobra por fazer trabalho. Não é o correto, mas a gente respeita quem fazia. Na Grécia Antiga, o centro mais famoso de comunicação com os espíritos era o Templo de Delfos, onde as pessoas iam em busca também de respostas das sacerdotisas, que eram chamadas de pitonisas. Elas entravam em transe e recebiam mensagens, que eram interpretadas pelos sacerdotes. Só que muitas vezes a interpretação é que a espiritualidade nunca vai dar uma explicação clara, límpida, sobre os acontecimentos futuros. É possível prever o futuro em linhas gerais. Só que o que acontecia? Quando o rei ia para a guerra, ele ia lá no templo de Deus e perguntava: eu vou sair vitorioso? Aí os espíritos respondiam: alguém vai morrer? E o rei acreditava que quem ia morrer era o adversário dele. E muitas vezes não era o adversário. Alguém vai morrer, era o próprio rei. Então, por isso que até hoje em dia, a gente tem que ter cuidado no que questiona os espíritos, que tem espíritos bons e espíritos brincalhões. Os espíritos brincalhões estão aí, à nossa volta, prontos para nos pregar uma peça. E às vezes a gente pergunta para o espírito: eu vou ganhar na loteria? Ele diz: sim, vai. Mas não diz quando, né? Pode ser daqui a 10 encarnações, né? Pode não ser nessa encarnação aqui. E também na Grécia, Sócrates, que foi o príncipe dos filósofos, ele sempre andava acompanhado de um daimon, que era, como era chamado, um espírito, que era o quê? O espírito protetor dele, com quem ele conversava. Todos nós temos o nosso espírito protetor. E todos nós podemos dialogar com ele, só que ele não está
à nossa disposição 24 horas. Quando a gente precisa, o que a gente pede? Espírito protetor, me dá uma ideia sobre tal coisa. E pode acontecer de noite, em qualquer outro momento, surge uma ideia na nossa mente, o que é? A resposta para o nosso problema, dada por quem? Pelos nossos espíritos protetores. Então, os gregos viam os espíritos como guardiões, protetores e mensageiros dos deuses. E aqui também nós vemos o paralelo, lá da Grécia Antiga, com os espíritos protetores nos dias atuais, os nossos protetores. Porque nós temos o nosso protetor, a nossa família tem um espírito que protege a nossa família, as nossas cidades têm os espíritos protetores, nossos estados, os países, por exemplo, o Brasil. O espírito protetor é Ismael, um sociólogo da espiritualidade que coordena o desenvolvimento do Brasil. De vez em quando a gente dá trabalho para eles, né? Mas fazer o quê? Nós estamos num processo de erro e acerto. A gente erra, às vezes erra de novo, acerta novamente, e aí vai seguindo em frente. Na Idade Média e no cristianismo primitivo. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia dons espirituais, curas, línguas, visões, profecias, relatados nas cartas de Paulo. Quem não lembra de um feriado dos nossos irmãos católicos, o Pentecostes? O que é o Pentecostes? Pentecostes é quando, podemos dizer assim, numa linguagem bastante grosseira, os espíritos desentupiram os canais mediúnicos dos apóstolos e eles falavam em línguas e apareceram as línguas de fogo sobre a cabeça deles. O que era aquilo? Era o desenvolvimento da mediunidade dos apóstolos, porque quem lê as cartas de Paulo, lá percebe que Paulo nos deu o primeiro livro dos médiuns. O livro dos médiuns é a segunda obra editada por Allan Kardec, onde ele analisa a comunicação com a espiritualidade. Então, quem quiser saber sobre mediunidade, e todos nós temos a curiosidade, qual é o mapa da mira? No próprio livro dos médiuns, Allan Kardec nos recomenda, primeiro, nós temos que conhecer a respeito do mundo material e espiritual. Então, Kardec recomenda que primeiro nós leiamos o livro chamado O que é o Espiritismo, que é um resumo da doutrina espírita. Hoje em dia, a gente gosta muito de ler apostila, né? Quando tem que ler um livro mais grosso, a gente refuga, não é? Então, o que é o Espiritismo é um resumo rápido a respeito da doutrina espírita. Depois, nós somos obrigados a estudar a filosofia espírita, que nos esclarece de onde a gente veio, para onde é que vai, por que a gente sofre, por que o mundo é assim, por que tem rico, por que tem pobre, por que tem doente, por que tem não doente. Tudo isso o livro dos Espíritos nos esclarece. E aí depois vem a terceira parte, terceira etapa, compreender a respeito da mediunidade, porque todos nós, em algum grau, nós temos a mediunidade, que é uma faculdade do ser humano. Poderíamos dizer que a mediunidade é o sexto sentido. E então, se nós quisermos compreender a mediunidade e até utilizar a mediunidade, nós somos obrigados a ler o livro dos médiuns. E aí, na Idade Média, como eu já falei nos primeiros anos do cristianismo, era normal. Até Paulo Apóstolo coloca nas suas cartas a ordem em que deveria haver a manifestação dos médiuns nas reuniões do cristianismo primitivo. Só que com o tempo, o que aconteceu? A igreja condenou as manifestações mediúnicas e passou a chamar de possessão demoníaca. E haja gente para poder desfazer as possessões, porque a mediunidade sempre existiu. Só que aí, com a proibição da igreja, os médiuns, o que aconteceu com os médiuns? Foram presos, foram para a fogueira, porque a mediunidade era coisa do demônio. Ainda bem que veio depois da doutrina espírita nos esclarecer. Mas, apesar da repressão e da fogueira, as manifestações não cessaram? Não. Porque o mundo precisava evoluir.
E como disse Jesus há 2000 anos atrás, no futuro todos profetizarão. Significa o quê? Que no futuro todos nós vamos procurar educar a nossa mediunidade para entrar em contato com a parte espiritual. Quem não gostaria de entrar em contato com um parente que já retornou? Todos nós gostaríamos. Então, a única maneira é estudando para poder ter uma comunicação séria, para poder compreender que os espíritos que estão à nossa volta são espíritos bons, mais ou menos, e ruins. A gente tem que aprender a perceber a qualidade de cada um. Então, na Idade Média, tivemos o Iluminismo, abriu o caminho para quê? Para os questionamentos racionais. E preparando o terreno para quê? Para o estudo científico da mediunidade. Aí vem o século XIX. Primeira metade do século XIX. Ano 1848, noite de 30 para 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, uma casa que era tida como assombrada. Porque gente que morou lá acabou indo embora porque ouvia barulho, batida na parede, corrente sendo arrastada. Tinha que ser forte para poder morar naquela casa. E aí, a família Fox, pai, mãe e 3 filhas, foram morar lá. E naquela noite de 30 para 31 de março de 1848, começaram os barulhos fortes na casa e uma das meninas chamou ele e disse: senhor pé rapado, faça como eu. Bateu palma 3 vezes. O que aconteceu? 3 batidas na parede. E continuaram naquele diálogo. A partir dali, começou, para o público em geral, aquilo que era feito nos tempos, aquilo que era proibido, a comunicação entre os 2 planos da existência. E aquele fenômeno correu o mundo. Até que no Brasil, em 1850, 52, nós tínhamos grupos de mesas girantes, porque naquela época as mesas giravam e era uma comunicação bastante lenta. Foi convencionado que para cada letra, uma batida. Letra A, uma batida. Letra B, 2 batidas. Letra C, 3 batidas. Já pensaram quando chegava lá no X? Era um método de comunicação bastante demorado, mas com o tempo, aí alguém teve a ideia de colocar um lápis na ponta de uma cesta e o lápis começou a escrever. E a partir daí, no mundo todo, inclusive na França, onde morava Hipólito Léon de Rivière, o fenômeno das mesas girantes era a coqueluche da sociedade. E claro que as perguntas também não eram perguntas com fundo moral. Era basicamente, vou ficar rico, com quem vou casar, minha mulher vai ser loira, morena, coisas do dia a dia e coisas triviais. E aí, o professor Hipólito Léon de Rivière, que era um cientista, foi convidado para presenciar o fenômeno. Ele disse: não vou. Uma mesa falante? Não é. Como é que a mesa vai falar? Seguiu a vida dele. Passados 2 anos, um outro amigo dele disse: olha, Hipólito, vamos lá, vamos ver as mesas girantes. Tanto o amigo insistiu que ele acabou indo e percebendo. Ele, como era um espírito analítico, um cientista, disse: olha, aqui tem alguma coisa. Como é que uma mesa que não pode falar vai responder a perguntas das pessoas? E a partir daí, ele começou a investigar o fenômeno e ele nos trouxe o quê? A doutrina espírita, com perguntas e respostas a respeito de onde veio, para onde a gente vai, por que a gente sofre. Também nos trouxe esclarecimentos a respeito da vida espiritual. Então, Allan Kardec codifica o espiritismo, que é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião. Por que ciência? Porque o próprio Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem,
o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. É uma ciência. Ela é filosofia porque ela indaga de onde a gente veio, para onde é que a gente vai. Todas aquelas perguntas que os filósofos desde a antiguidade vêm fazendo e não conseguem respostas adequadas, o livro dos Espíritos nos esclarece tranquilamente. E a religião, por quê? Porque Kardec, depois de lançar o livro dos Espíritos, lançar o livro dos Médiuns, ele nos apresenta a moral do Cristo, ou seja, os ensinamentos de Jesus, que à medida que o tempo foi passando, nós fomos deturpando, não fomos? Não tem gente que lê, que está na Bíblia, que Jesus diz que eu vim trazer a espada, e pega a espada para matar os outros? Será que Jesus teria dito isso mesmo? Claro que não, né? Jesus pregava o amor. O que Jesus quis dizer quando eu vim trazer a espada? Eu vim trazer a espada para que cada um corte dentro de si os vícios, os defeitos, as nossas coisas negativas. Para quê? Para finalmente chegar à tão sonhada felicidade. Então, com Allan Kardec, a mediunidade passa a ter o quê? Uma finalidade educativa e uma finalidade moral. Por quê? A finalidade das reuniões mediúnicas é auxiliar aos espíritos que morreram, não sabem onde é que estão, porque não tinham o conhecimento, não tinham informação a respeito da vida na espiritualidade. O que acontece? O espírito morre, às vezes fica na própria casa ali, a família não deixa ele sair, fica chamando ele, por que tu morreu, por que tu me deixou um monte de problema, não resolveu nada, e ele sofre porque não consegue se comunicar. E aí o que acontece? Com o tempo, eles são trazidos a uma reunião mediúnica para que a gente possa esclarecer, meu amigo, tu continua vivo, tu não morreu, só perdeste o corpo de carne e não vamos continuar na jornada até a próxima reencarnação. Então, essa é a maneira como nós utilizamos a mediunidade. Finalmente, no século XX e século XXI, o Brasil se transformou no quê? No maior celeiro de mediunidade espírita. Com Chico Xavier, com Ivone do Amaral Pereira, com Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns que nos trazem notícias dos nossos entes queridos, nos ajudam, curam nosso espírito, nosso corpo, nos dão orientação sobre a vida e nos mostram o valor da mediunidade como instrumento de evolução. E hoje, olha, universidades e cientistas estudam os médiuns. Há pouco tempo atrás, surgiu uma notícia de um estudo que foi feito que mostra que os médiuns têm um gene a mais do que os outros. Seria, no caso, o gene da mediunidade. Pesquisa científica mostrando que a mediunidade é um fato. Então, é importante a gente lembrar que a mediunidade é reconhecida como um fenômeno universal e natural que pode ser saudável e educativo, quando bem orientado. Quando mal orientado, infelizmente, muitas vezes traz inúmeros problemas, não só nessa encarnação, mas para as encarnações seguintes, para quem faz mau uso dela. E para encerrar, vou botar uma musiquinha para vocês que trata do resumo desse tema que nós analisamos hoje, que é a mediunidade através dos tempos. Está dando tilt. Entre os povos primeiros, a chama da fé, o Espírito falava, a vida não se desfaz em pé. O chama em transe, na dança ao vibrar, via o invisível no vento a cantar. Nos tempos antigos da Índia e da luz,
Sábios em silêncio ouviam Jesus. Belas e chiques em sonhos de amor. Falavam da vida, do eterno fulgor. Do Egito sagrado, além era além. Mensagens dos mortos, nos ritos guardei. Sacerdotes buscavam além orientação. Um dom venerado, divina missão. Profetas hebreus, em êxtase e paz, diziam com anjos o que o céu nos traz. Moisés face a face sentia o Senhor, guiando seu povo na força do amor. Na Grécia pitonisa em Delfos falou, e Sócrates ouvia a paz que o guiou. Espíritos guardiões protetores de luz, mostravam o caminho que leva a Jesus. Em Roma, altares ao lar sustentou. Os manis lembravam quem já retornou. Mas muitos usaram a fé pelo poder, esquecendo o sentido sagrado de ser. No Cristo nascente, nos tempos de amor, havia dons puros do Consolador. Visões e curas em nome da fé. O Espírito Santo descia e se fez. Na idade sombria tentaram calar, chamando de trevas o dom de escutar. Mas santos e místicos no êxtase em flor mantiveram acesa a chama do amor. Profetas hebreus, em êxtase e paz, diziam com anjos o que o céu nos traz. Moisés face a face sentia o Senhor, guiando seu povo na força do amor. Na Grécia pitonisa em Delfos falou, e Sócrates ouvia a voz que o criou. Espíritos guardiões protetores de luz, mostravam o caminho que leva a Jesus. Em Roma, altares ao lar sustentou. Os manes lembravam quem já retornou, mas muitos usaram a fé pelo poder, esquecendo o sentido sagrado de ser. No Cristo nascente, nos tempos de amor, havia dons puros do Consolador. Visões e curas em nome da fé. Obrigado a todos e que a paz esteja em seus corações. Obrigada, Feijão, por essa linda viagem mediúnica através dos tempos. E agora nós vamos fazer a nossa caridade através da prece. Neste momento, vamos lembrar que não só no Setembro Amarelo, mas em todos os momentos, em todos os meses, muitas pessoas saem desta vida através do suicídio. Vamos lembrar dessas pessoas. Lembramos quem está em depressão, que encontre um significado à vida no abraço de Jesus. Vamos lembrar daquelas pessoas que passam por dificuldades das mais diversas, pelas doenças, pelas amarguras da violência, pelas durezas de uma guerra. Que Deus misericordioso console a todos.
E vamos agora fazer o nosso passe de forma coletiva. Neste momento, a espiritualidade bondosa fluidifica as nossas águas. Quem pode trazer a sua garrafinha de água, traga toda vez que vem para cá. Quem está em casa também pode dispor de uma água, que nessa hora é fluidificada pela espiritualidade amiga. Convido a fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade bondosa que está ao nosso lado, trabalhando para nos dar boas energias de saúde, nos doar energias de tranquilidade, de paz, de entendimento, de bem-estar que nós viemos aqui buscar. Nós queremos voltar daqui bem melhores do que quando aqui entramos. E agradecidos por esse trabalho da espiritualidade, nós dizemos: Deus que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e o pão do Espírito, nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos aqui nesta sala hoje. Agradecemos quem nos acompanhou pelas redes sociais. Nós convidamos a todos a estarmos novamente juntos no próximo sábado, às 19 horas. E também convidamos que, aos domingos, esta casa faz o Evangelho híbrido, 19 horas, aqui. Quem puder, esteja presente. E quem não puder, acompanhe pelas redes sociais. Muito obrigada a todos, uma boa semana. Vamos em paz e levemos a paz de Jesus aos nossos lares. Boa noite.